Boa noite, Goiás. Estamos chegando com mais um programa e, claro, sempre buscando levar até você assuntos interessantes. É daqueles assuntos que, se não fazem parte do nosso dia a dia, uma hora vão fazer, porque são assuntos até nacionais, como é o caso de hoje, em que a gente vai falar de um assunto que não é tão novo, a rigor, é um assunto que já existe há muito tempo. Essa figura sobre a qual a gente vai falar no programa de hoje existe há muito tempo, não é novidade nenhuma. Mas o uso desmedido que se está fazendo desses bonecos, dessas bonecas hiperrealistas, é uma coisa também absurda, na minha opinião. Mas eu quero saber a sua, mas daqui a pouco eu dou o número do telefone para que você possa participar. Enfim, esses bebês reborns, ou seja, renascidos, estão tomando conta do Brasil inteiro. E lá fora também a situação não é muito diferente. Mas vamos falar sobre o que acontece no Brasil, o que acontece particularmente aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, onde muita gente está até se desentendendo, brigando por conta da posse de um bebê reborn. Já ouviu falar disso? Aqueles bebês, aquelas bonecas que são feitas manualmente e lembram muito, né? Tanto a pele, a textura da pele, olhos que se abrem, enfim. Falta pouco para ser realmente um bebê real. Enfim, vamos lá falar sobre esse assunto? Eu começo apresentando aqui nossos dois convidados, eles que têm já uma ligação muito forte com isso. Primeiro, vou falar o que é que passa pela cabeça de uma mulher, por exemplo, quando ela resolve adotar um bebê reborn e levar esse bebê ao médico, levar ao posto de saúde, querer que ele tenha direitos iguais, inclusive a crianças com algum tipo de deficiência, crianças que têm preferência, por exemplo, em filas, no atendimento e etc. Que é que passa pela cabeça dessas pessoas. Ninguém melhor para explicar para a gente do que uma psicóloga. Está aqui a doutora Auriane Risse, ela que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Doutora Ariane, tudo bem com a senhora? Boa noite. Bem, obrigada, Paulo. Boa noite. Estamos aqui para falar desse assunto, né? Contribuir de alguma forma. É uma honra estar aqui. É uma honra receber a senhora também. Uma gaúcha que já virou goiana, e eu espero que continue goiana, porque a senhora tem um trabalho muito respeitado na área. Está aqui também ele que se preocupou com essa história. É daqui, é de Goiás, mas está lá em Brasília como deputado federal. E como tal, ele propôs agora um projeto de lei que visa acabar com essa história de crianças reborn terem benefícios que são naturalmente assegurados a pessoas como crianças pequenas, com prioridades em filas, por exemplo. Pessoas que adotaram, entre aspas, esses bebês reborns, querem chegar no lugar, por exemplo, que tem a fila, quer ter a preferência no atendimento como se fosse uma criança real, verdadeira. E ele apresenta nesse projeto de lei a proposta de multarem até R$30 mil pessoas que utilizam essas bonecas hiperrealistas. Estou falando do meu amigo, extremamente competente, cirurgião geral e pediátrico, e que também faz aquelas cirurgias das gêmeas. Normalmente são gêmeas, né? Daqui a pouco eu quero saber por que não gêmeos, siameses. Doutor Zacarias Calil, deputado federal pelo União Brasil, que virá a ser agora o União Progressista. É isso? Tudo bem com o senhor? Exato. Boa noite A todos. Boa noite, Ariane. Auriane. Auriane. É isso aí, Paulo. Eu até fiquei surpreso, né, com a repercussão que deu esse projeto de lei, né? Eu não esperava. Nós saímos aí em todos os sites do Brasil inteiro, uma repercussão assim altíssima. Tem 3 projetos, né? E o meu parece que deu mais interação a nível de sites, né? Talvez devido ao valor da multa. A multa. Resta saber se o seu projeto virar lei, se ele será aplicado, quem é que vai fiscalizar isso, quem é que vai multar, quem é que vai pagar por isso, quem é que vai tirar dinheiro do bolso para pagar essa multa. São provocações que eu estou fazendo a você, telespectador, que é o nosso companheiro de todas as noites, terça, quarta e quinta, para participar. Mande a sua mensagem, diga o que é que você pensa dessa história de criança, de bebê reborn, né? O que é que você pensa? Você concorda, acha que é uma boa saída? Tem gente que acaba ficando muito dependente. Tem gente que acaba, não. Imagino eu posso ser daqui a pouco confirmado ou não, minha opinião, pela doutora Auriane. Porque essas pessoas apresentam claramente um sinal de dependência, de necessidade de se apegar a alguma coisa. O que é que você acha? Se você defende, ótimo também. Quero ouvir você. Nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223, está aí na parte de baixo da tela, para você anotar e mandar a sua mensagem.
tá ok? Esse programa é apresentado simultaneamente pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, as duas emissoras que têm uma parceria, têm um convênio já há muito tempo que permite esse tipo de participação conjunta, tá bem? Mande então a sua mensagem, que eu vou ter muito prazer em registrar a sua opinião aqui. O Boa Noite Goiás já está no ar. Fique ligado. Bem, já estamos voltando e uma lembrança a você, telespectador. Esse programa está sendo exibido ao vivo nesta quinta-feira pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa. Depois, ele pode ser reprisado em outros dias. Não haverá, naturalmente, como você participar e ter a sua mensagem registrada aqui no programa. O programa estará gravado, estará sendo reexibido. Mas nesta quinta-feira em que estamos apresentando originalmente esse programa, ele pode e está muito à espera da sua participação através do nosso WhatsApp 982003223. Vamos lá, para contextualizar melhor essa discussão nossa aqui, vamos falar então logo do bebê reborn, que é uma criança que tem tudo que um bebê poderia ter. Quase tudo, né? Vida, principalmente, não tem. Mas muita gente, os adultos principalmente, estão tratando como se fossem crianças reais. Vamos saber um pouquinho mais de detalhes sobre essa história com a repórter Tiara Castilho. Vamos conferir. Na internet não se fala em outra coisa. Os bebês reborns viraram febre entre os adultos. Com feições realistas, pele detalhada, peso semelhante ao de um recém-nascido e até cheirinho de criança. À primeira vista, podem parecer brinquedos sofisticados para os pequenos. A realidade surpreende. A maior parte dos colecionadores e entusiastas dessas bonecas são os adultos. E, em alguns casos, o apego ultrapassa o simples colecionismo, dando lugar a um comportamento que beira a idolatria. Mas o que está por trás dessa tendência que mistura arte, afeto e uma certa adoração por parte de alguns homens e mulheres? O que a gente vê é que a sociedade, no geral, tem um vazio de afeto, tem uma carência. Cada vez mais estamos solitários. E o bebê ocupa muito esse espaço vazio e desempenha um papel que o objeto não poderia ocupar tanto espaço assim. E as relações normais, afetivas, recíprocas, vão sendo deixadas de lado. Nas redes sociais, vídeos de adultos embalando, alimentando, fazendo atividades do dia a dia com reborns acumulam milhões de visualizações. A psicóloga ainda alerta que a idolatria demais por parte de adultos muitas vezes precisa de tratamento. Estou investindo um dinheiro além do que eu tenho e posso, desviando de coisas tão necessárias, quando eu deixo de socializar, quando eu quero a todo custo colocar aquela criança, incluir aquela criança numa escola, no hospital, ir para o colo da vovó, quer dizer, forçar uma barra, forçar o bebê a ser humano. É uma fala de uma mãe que está muito envolvida emocionalmente, que você percebe, não, vamos ligar aqui o alerta, o pisca-alerta, tem alguma coisa fora. E aqui em Goiânia, um caso tem chamado a atenção no país todo. É que um casal procurou uma advogada para regulamentar a guarda de uma bebê reborn. E a gente conversa agora com essa advogada, que ela vai contar tudo pra gente como aconteceu. Doutora Suzana, explica pra gente como que foi esse pedido dessa cliente. Olá. Olá. Bom, eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn que pediu para regulamentar na justiça a guarda da bebê reborn, porque o casamento dela não deu certo, o relacionamento chegou ao fim, e a outra parte também insistia em conviver com a bebê reborn porque tinha um valor afetivo, né? Já tinha um apego emocional ali na boneca, no bebê, e também tinha a questão das redes sociais, que ela imaginava que se regulamentasse a guarda da bebê reborn, ela poderia gerenciar essas redes sociais, que hoje é um ativo digital e também já estava gerando lucros. E é possível isso? Regulamentar a guarda da boneca não, né? Não tem um amparo legal para regulamentar a guarda de um objeto. Mas a parte das redes sociais, a parte dos lucros e toda a parte financeira, eu vejo possibilidade jurídica sim.
Nesse caso, o que aconteceria com a boneca? O casal teria que entrar em acordo ali, em comum acordo, a justiça já não pode interferir nisso, né? Aí nós vamos ver junto ao judiciário como que vamos fazer essa partilha, né? Tanto dos ativos digitais, quanto do patrimônio ali, que é a boneca, outros bens que tenham sido arrolados ali nessa partilha. Então, como que o judiciário vai receber essa demanda para partilhar a boneca é que vai ser uma novidade, nós vamos ter que pagar para ver aí no processo. Muito bem, processo. Vamos lá, eu quero começar ouvindo a psicóloga a doutora Auriane Risse, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Depois eu vou falar com o doutor Zacarias sobre a questão da lei que o senhor propõe. E também sobre as siamesas, né? Mas, doutora Auriane, uma colega sua falou ali também alguma coisa já sobre o que ela pensa a respeito do bebê reborn. E eu gostaria de ouvir que a senhora dissesse para a gente também o seu pensamento em relação a esse assunto. Primeiro, desde quando que a senhora tem conhecimento da existência dessas bonecas hiperrealistas e o que a senhora pensa da repercussão nos dias de hoje? Eu entendo. A grande questão não é a boneca em si, é a função que ela cumpre na vida dessas pessoas. E essa boneca, ela existe há mais de 10 anos, no meu conhecimento, que eu entrei em contato, que amigas presentearam as filhas nessa fase transicional, porque a boneca ela tem muito essa função. A boneca, o urso de pelúcia, que é quando a criança ela passa daquele desapego da mãe, reconhecendo o eu e o mundo. Então, tem esse papel. O que ocorre nesse momento que mulheres adultas, elas adotam esse objeto inanimado, né? E colocam uma função. A grande questão aqui, central, é a função desse bebê ultra real. O que a gente analisa não é o comportamento em si, o que ele está comunicando. E a atitude dessa imensa maioria de mulheres representa adoecimento. Eu percebo um adoecimento na função, onde o boneco, né? Ele vem, esse objeto, a preencher, que muito bem foi colocado pela colega, um papel na vida dessa pessoa. E o que esse boneco ultra real, porém sem vida, ele traz para essa pessoa? O total controle. Como nós sabemos, ele não tem vida. E por não ter vida, ele não se manifesta, ele não chora, ele não demanda absolutamente nada, né? E a previsibilidade. O que hoje nas relações humanas nós temos que lidar? Com a imprevisibilidade da reciprocidade, do afeto e de tudo que uma relação com humanos, né, nos demanda. E aí, para além do comportamento, da função de levar esse boneco, né, doutor, a um plantão de saúde, ocupar ali o espaço de uma criança real, né? De suprimir o espaço de uma outra criança. Aonde eu, assim, coloco aqui, sem temor algum, que essa pessoa está em alto sofrimento psíquico. E que alto com L ou com U? Alto. Alto. Próprio. Isso. Ou alto também. Os dois, né? Eu penso que os dois. A gente pode classificar os dois em grande sofrimento psíquico. Que quem deveria, na verdade, estar procurando ajuda é a própria pessoa. E não necessariamente num plantão de atendimento à criança, e sim um CAPS. Essas mulheres... Centro de assistência psicossocial. Exatamente. Porque a pessoa está doente. Minha opinião, eu vou até dar minha opinião, coisa que eu raramente faço, mas faço quando digo. Quando eu faço, eu digo, é minha opinião. Para mim, é a falência mais absoluta do ser humano. Quero ouvir a sua opinião também. E nosso WhatsApp aparecendo sempre na parte de baixo do vídeo, 98200-3223. 98200-3223. Mande a sua opinião também. Se você discorda de mim, se concorda com a doutora, com o doutor Zacarias, que vai dizer também daqui a pouco sobre isso. Mas vamos lá. É a falência do ser humano? Eu penso que o adoecimento. O que ocorre? A maioria dessas mulheres, e é importante dizer, nem toda mulher que tem um bebê reborn, ela é doente, tá? Ela tem patologia. Mas a imensa maioria, a ponto que ela coloca essa função, né, para o bebê,
ela vem provavelmente porque nós não estamos aqui com um estudo de caso, nós estamos aqui com suposições, mas de um luto mal elaborado, um luto gestacional, né? Ela pode estar apresentando... Perdeu uma criança, exatamente. Né? Ou gestacional, ou pós-gestação, algo assim não elaborado, um luto não elaborado. Ela começa a apresentar uma psicose leve, imaginando que aquele ser inanimado ele possa ter vida e demandar esses cuidados. Então, a gente precisa olhar em uma perspectiva de adoecimento, de patologia. E dentro de transtorno, de depressão maior, ou pode ser também de ansiedade generalizada, aonde, veja bem, Paulo e doutor... Desculpa, eu estou tossindo aqui, é esse tempo seco. Sim, já secou. Eu estou com carpete aqui. Sim. Eu permito até vou dar uma tossidinha, mas caprichada para ver se melhor. Eu estou bebendo. Eu hoje espirrei muito também por conta disso. Vamos lá. Mas, enfim, a gente precisa olhar nessa perspectiva do que esse boneco está cumprindo em função e revelando, porque não é o comportamento em si, mas o que ele revela. E aí o bebê, ele vem com o que a gente diz na nossa abordagem, como um fator de regulador de emoções. E ele faz um reforço negativo, né? Porque a mulher, ela sente aquela sensação de alívio da dor e ela passa, então, a uma progressão na atuação diante desse bebê inanimado. Quer dizer, ela vai piorar. Ela vai piorar. Em resumo. Se ela não tiver, no caso, ajuda clínica, psicoterapia e ajuda psiquiátrica, que em muitos dos casos eu vejo a importância também da intervenção Procura psiquiátrica. um psicólogo ou um psiquiatra, ou os dois. O que é mais recomendável? Primeiramente, eu recomendaria psicoterapia para a elaboração do que gerou essa dor. Né? Porque é óbvio que está sendo dado, né, uma função para esse bebê para aliviar a dor. Como eu disse, não é o comportamento, é o que ele está revelando ali, a causa. Né? Por quê? Vamos lá, telespectadores mandando mensagem. E eu registro aqui. Boa noite, Edmilza Alice de Lima. Boa noite, Edmilza. Diz o seguinte: estou assistindo o jornal, claro, e a minha opinião sobre as bonecas é não. Não porque é idolatria. É como o demônio mostra no Apocalipse da Bíblia, diz ela. Tem que acabar logo com a fábrica desses bebês que vão acabar tomando o lugar de Deus, como aconteceu. Realmente a Bíblia fala muito sobre isso. A Edmilza tem essa opinião. Eu quero saber a sua também, aparecendo sempre no vídeo aí, na parte de baixo, as formas de você entrar em contato conosco. Vamos lá. William Alves Lima, do Jardim Novo Mundo. É uma inversão de valores. No juízo de Deus, essa galera vai ter que se explicar. É o William lá do Jardim Novo Mundo. Cadê mais participações aqui? Boa noite, Paulo. Me chamo Cleiton Máximo. Olha, futuramente, esse bebê reborn vai tomar o espaço dos pais. Assim caminha a humanidade, diz ele. Lembrou o nome de um filme, né, da nossa época. Exatamente. Né? Assim caminha a humanidade. Lamentável. Doutor Zacarias Calil, o que é que levou o senhor a propor essa lei? Primeiro, o que é a lei, bem resumidamente? Bom, essa lei não é contra você ter o bebê, né? Muito pelo contrário. É furar a fila. Furar fila. Furar a fila, por exemplo. Ninguém pode furar, né? Não pode. A rigor. Você vê aí, parece que teve um caso que levou um bebê desse num pronto-socorro. Né? Tomando o lugar de outra pessoa. Exato. Então, por exemplo, de uma pessoa. De uma pessoa. O bebê não é uma pessoa. As pessoas que têm prioridade, né? Inclusive crianças, fila de ônibus ali, assento. Já pensou você estar lá no aeroporto, na fila lá de prioridades? Aí chega alguém com um bebê no colo. Você não sabe, ele está coberto, se ele é ou não. Você vai furar a fila. Ninguém vai você parar, está agindo de má fé. Deixa eu ver se... Exato. Esse dia eu vi até eu vi uma senhora com gêmeos, né, num carrinho, reais, né? E com uma plaquinha lá, não me toque. Entendeu? Não é para tocar. Quer dizer, então, e é assim, confiável esse recado ou não? Porque toque, vai saber, né, se é real ou não. Então, isso aí viralizou demais. Esse dia eu vi num jornal aí de grande circulação nacional, mostrando como é que é a confecção. Então, você chega lá na cidade de Campinas, São Paulo, você tem toda uma estrutura como se fosse uma maternidade.
tem lá as incubadoras, tem as enfermeiras que medem, né, com aquela régua, faz a puericultura, né? Aí você, se você quiser um bebê já com a placenta, você estoura a placenta ali, sai um líquido, ensina como cortar o cordão umbilical com bisturi, ela cita lá o bisturi, e você sai com um cartão de vacina, já com um cardápio também. E naquela região você tem toda uma estrutura já pronta, de hotéis, como você vai chegar na clínica, assim, assim, assim. Quer dizer, não sou contra isso. Isso aí talvez seja uma coisa capitalista, né? Cada um faz seu comércio do jeito que você quiser. Estimulando a fantasia, né? A Exato, fantasia, você cria uma fantasia, né? Com uma criança e tal, como é que vai nascer, etc, etc. Mas você usar esse artifício para furar a fila, adquirir vantagens em cima disso, eu falei, não, está errado. Vamos criar uma lei para isso. E o que propõe a lei? A lei propõe exatamente isso. Furou a fila, pegou em flagrante, você vai ser detido, vai responder por isso e vai pagar uma multa, que vai de 5 tem esperança de que isso seja aprovado? Tenho. Ou as pessoas podem levar isso na base da brincadeira? Não, eu acho que na Eu brincadeira... digo os próprios deputados, colegas seus. Não, eu acho que não. Ontem, lá na Câmara, eu fiz um pronunciamento, foi bem divulgado aí. Hoje teve lá no plenário, né, sobre esse projeto e fui, assim, bem aplaudido em relação aos outros meus colegas, né? E eu já estou pedindo um requerimento de urgência, eu preciso de 257 assinaturas. Já tem quantas? Deve estar beirando mais de 100, entendeu? Então chega lá, na sua opinião. Tem que chegar, né? Porque você é uma brincadeira que custa caro, né, Paulo? Doutor Zacarias, me explica o seguinte, a multa pode chegar até cerca de 30 mil reais. Se tiver reincidência, ela dobra. Dobra. Mas quem é que vai lavrar essa multa e quem é que vai cobrar essa multa? Então, aí nós vamos fazer o projeto, né, para que isso aí seja cobrado através de um fundo, né? Essa fiscalização, nós vamos trabalhar em cima disso aí. Pois é, mas vai ter Vamos lavrar uma resultado? multa. Sim, a multa. Quem é que vai estar lá para lavrar essa multa, hein? A própria autoridade ali, ela Qual faz autoridade? a denúncia. Num aeroporto, por exemplo, quem é a autoridade? Ali você tem a Infraero, alguma coisa assim em relação Ei, a mas isso. vai achar essa infraero no aeroporto, hein? Imagina lá em Brasília, em São Paulo, no Rio, esses aeroportos enormes. Mas você leva a pessoa, pegou em flagrante, você está fazendo um ato infracionário. A senhora acredita nisso, doutor? Olha, A ideia é maravilhosa, mas a senhora acredita que ela seja realmente colocada em prática ao ponto de chegar ao ponto de a pessoa pagar a multa? bom, dentro da minha percepção clínica e enquanto psicóloga, olhando da perspectiva de um ser ali doente, eu penso que sim, é válida a proposta até para que haja uma adequação das pessoas. Mas é como multar uma pessoa que está infartando em público. Nós estamos falando de pessoas doentes. Salvo algumas pessoas, algumas dessas mulheres, mas a imensa maioria é doente. E elas vão recorrer, depois chegando até, no caso, ao psiquiatra e até na psicóloga para pegar um laudo. Entendeu? Esse vai ser mais ou menos o movimento. Vai pegar o laudo para comprovar o quê, exatamente? Não tem como contestar multa lá no Detran, não tem como contestar outras multas. No caso de uma multa dessas, a pessoa ela vai alegar doença mental. Insanidade. Insanidade. E é de fato. Gente, a pessoa que chega a esse ponto, se ela for avaliada, né, passar por uma avaliação psicotécnica, será revelada uma situação de transtorno mental, de doença mental, transicional ou permanente. A senhora se sentiria à vontade para dar um laudo desse, falando que aquela pessoa realmente está doente, está com algum problema? Com a devida avaliação, Sim. com todo o estudo, analisando o histórico dessa pessoa, que provavelmente, é o que eu mencionei anteriormente, tem algo, né, na função colocada a esse boneco, a ponto de levar, que desencadeou. E isso é a doença. Doutor Zacarias, eu Olha quero aqui, mostrar alguma coisa. Eu quero. Aqui, no artigo 4A do meu texto, Da sua proposta? da minha proposta, fiscalização e aplicação das multas competem aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Isso.
na forma do artigo 55 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. E esses que é o órgãos Código de de Defesa Defesa do do Consumidor, Consumidor. historicamente, tem equipe pequena, né? Exatamente. Como é que vai fazer? Vai, tem que chamar. Chama o PROCON. E ele tem poder para isso. Seria o PROCON? Exatamente. É Seria um o órgão PROCON. de defesa do consumidor, porque é uma multa administrativa. E se a pessoa, Então, até aqui, que ó. chama o PROCON chega, essa pessoa já fugiu, e aí? Aí tem que ir atrás, né? Quem vai atrás? Aí chama a polícia. Vai, tem que chamar, ué. Isso aí é competência do órgão administrativo. Que Eu estou fazendo as perguntas pois é. que o telespectador Não, e gostaria a que vigilância fossem feitas, sanitária porque- também, os PROCONs e a vigilância Também? sanitária também, né? Dispensando criação de novas unidades ou cargos, alguma coisa assim. Vamos lá. Entendeu? Opiniões de telespectadores. Deixa-me ver aqui de quem é esta opinião. Cadê? Não colocou o nome. Coloca o seu nome. Simone. Pelo menos está escrito no perfil aqui, Simone. Agora eu perdi. Perdi agora. Aqui, achei. É essa aqui. Com tanta criança para ser adotada, as pessoas se apegam a um objeto sem vida. Quem adora esses bebês precisa de ajuda. Gostar, apreciar algo afetivo é bom. Agora, idolatrar um objeto com exagero, obsessão, se deve ter uma observação maior. Lembrando que ao adotar uma criança, você tem muito trabalho. Noites em claro, vacina, troca de fralda, etc. Briga com o marido, briga com o noivo, briga com o namorado, porque ninguém tem muita paciência às vezes. Noites em claro, etc. Esses bebês de plástico, na verdade, são de vinil e de silicone. Esses bebês são mais fáceis de cuidar e as pessoas estão adoecendo. É o que a senhora disse agora há pouco, né? Bebê primeiro, não chora, né? Ou É a chora? previsibilidade. Não chora, não reclama, não morde, não late. Então, esses dias eu vi Melhor uma... que cachorro. Inclusive, agora cachorro a gente tem que fazer cadastro, eles adoecem, tem que ir para pet, que tem um altíssimo custo. Você tem pet, Paulo? Não. Você tem pet, doutor? Leva o pet numa clínica veterinária. É mais Absurdo, caro né? que, né? Do que E, cuidar da gente, criança. e aí tem todo o dispêndio de energia, de cuidado. Tem que educar. Então. O pet, você precisa educá-lo. Esses dias eu vi uma matéria sobre isso, uma pessoa falando, não, mas o custo é baixo, eu não gasto nem um pacote de fraldas por ano. Ah, é? Eu vi isso aí. Né? É? É. Tá vendo? Olha o nível da patologia. Exatamente. Então, assim, eu tenho amigas aí, amigos, né, que as filhas têm 8 bonecas dessas. Vão 8. Cada vez que vai uma viagem internacional, alguma coisa assim, traz um boneco. Para a criança brincar. Isso. É diferente. Agora tem um detalhe, esses É bonecos como nós aqui... falamos, não é a boneca em si, é o que é feito com essa boneca. Exato. Pois é, os bonecos aqui, essas bonecas, né? Mas existem bonecos também masculinos, não é isso? Sim. Tem. Inclusive o órgão genital deles parece que é removível, uma coisa assim. Aham. Enfim, eu nunca vi um de perto. E tem um detalhe, esses bonecos dizem que custam 3 mil, 2 mil, 3 mil. Exatamente. Tem bonecos que custam mais. Até 9 mil, Agora tem uma outra história, uma outra versão desses bonecos, que são os bonecos em tamanho natural de um adulto e bonecos, como tinha antigamente aqueles bonecos, como é que se chamava? Aqueles bonecos que as pessoas faziam até sexo com eles. Ah, é, exato. Aquelas bonecas, né? Infláveis. Infláveis. E que tem a mesma consistência dessas bonecas menores, bebês. E essas custam, meu amigo, até, pelo que eu li, custam até 50 mil reais. Quer dizer, aí vai ter que ter muita paixão mesmo, né, doutor? Tem de tudo, né? Tem o marido reborn também. Marido reborn, não Eu tem? já vi uma crítica dessa aí. Ela coloca ele sentado lá numa mesa, desse jeito, e a mulher falando, e ele calado lá. Então, Não tem assim... briga. Vai ter separação? Nunca. Não, nunca. Nunca. Vamos lá, telespectadores, estão gostando do programa. Boa noite. O professor Antônio, de Abadia de Goiás. Parabéns, doutor Zacarias, pelo posicionamento sobre a pauta. Jornalista Paulo, meu conhecido cliente desde 1999 no Café Cancún do Flamboyant. Ó. Abraço, Antônio. mesmo. Estive lá na época, eu fui algumas vezes, quando era jovem. Adelian, senador Canedo. Bebê reborn acaba com o psicológico da pessoa. Se torna uma doença psicológica para homens e também para mulheres. Toninho, boa noite a todos. Eu tenho filha que no YouTube faz vídeos para crianças. Canal tem mais de 1.500.000 inscritos. Tem vários bebês reborns, mas o vídeo delas é para criança, aprender a brincar, ser feliz, ter educação de vida.
como sempre foi ganhar a primeira boneca, agora tem acontecido aí totalmente errado, pessoas querendo aparecer e aproveitar o ocorrido para tirar vantagens comprando boneca como ser vivo. Ser vivo é o fim. Abraço a todos, Toninho do Goiânia 2, e ele se identifica como pai. Fábio, boa noite. O poder público tem que coibir essa prática altamente doentia. Fábio Aguiar. Tem o processo do senhor, o projeto do senhor, tem mais 2 lá. O que dizem esses outros 2? Dá para pensar um ao outro e fazer uma coisa só? O da deputada Rosângela Moro, que é do meu partido, né? Ela tem um que já encaminhar a pessoa para o tratamento psicológico, psiquiátrico, assim. E o outro é mais ou menos semelhante, só que com a multa menor, do Paulo Bilinski. Semelhante ao seu. Exato. Semelhante ao seu, de Mas proibir. ele não fala em fraude, entendeu? Não fala em fraude. Mas... Fala em punição, assim, e tal, mas... Vamos lá. Paulo, João Antônio Pontes. Nesse assunto do bebê reborn, falta de princípio familiar e de princípio básico. Aí eu insisto naquilo que eu resumi, muito radicalmente até, é a falência do ser humano, doutora. Claro que a gente não pode generalizar, inclusive as pessoas que são portadores, que adotam esses bebês. Mas é um caminho aberto para a falência total do ser humano, que está cada dia mais degradado por conta principalmente das redes sociais, do uso. Porque se não fossem as redes sociais, eu duvido que a repercussão desse bebê reborn seria como é hoje. Até porque eles existem há muito tempo e nunca eram tratados assim. Enfim, o ser humano está à beira da falência. Boa parte, pelo menos. O caminho vai ser esse. Até pela educação que a gente tem. Educação, eu digo, a oferta de ensino, de educação, no nosso país principalmente. Eu penso em uma visão otimista, né, da vida, que não é exatamente isso. Eu vejo um grande isolamento. Os seres humanos, eles estão optando pelo estresse do isolamento, de se relacionar com um bebê inanimado, do que apostar em relações humanas. Porque o que gera o relacionamento humano? Estresse. Você tem que cultivar, você tem que ter todo um trabalho de cuidado, de cultivar essa relação e lidar, Paulo, com o que acontece nas relações? Com frustração. Né? Por que o bebê ele entra fortemente? Pela questão que eu falei, de previsibilidade, de controle, coisa que na relação entre pessoas isso pode não acontecer. Eu posso deixar de gostar de você. Mas não deixa, não. E isso gera um sofrimento em mim, entendeu? Sim. E aí, as pessoas não querem mais lidar com o sofrimento, elas não querem mais serem frustradas. Então, quando você traz essa questão da falência humana, na verdade, não. É a dificuldade do ser humano em lidar com o sofrimento, em aceitar que viver é estar sujeito a sofrer, a ser frustrado. E nós viemos de uma geração que é pouco frustrada, e principalmente essa geração Z. É pouco ou é um pouco? Pouquíssimo frustrado. Por quê? Porque sempre teve sim, tudo muito à mão, Sim, tudo muito a geração fácil. Nutella, a senhora diz. Ou não, Não gosto muito desse termo, mas assim, é uma geração que foi satisfeita, entrou em contato muito com a satisfação, com poucos nãos, né? Sempre teve muito o sim presente nas suas demandas. E aí o que ocorre? É quando vai relacionar que tem alguma dificuldade, que tem ali um mínimo grau de frustração, já gera uma série de efeitos, e inclusive o isolamento. Tá bom, eu esqueci de registrar o nome do telespectador que manda essa mensagem, é o Toninho Jet. E ele mandou uma foto aqui, olha, que diz que a filha tem um canal no YouTube. Tanto de boneca que tem aqui. Eu olhei aqui agora também, eu Você viu fiquei aí? impressionado. Ali. Pois é. Tanto de boneca. Na sua família tem alguém com boneca, não? Tem, Tem? minha netinha. Sua neta? E ela Quantos tem anos? um reborn, ela tem 6 anos, 7 anos. Você já entrou na onda. Não, mas ela tem desde pequenininha, e ali ela tem uma coleção desses brinquedos, né, por assim dizer, e tranquilo, mas ela tem uma vida normal. Os pais são médicos e... O bebê tem a função de brinquedo. Tem a função de brinquedo, exatamente, né? E ela anda com ele para todo lado. Quer dizer, Boa noite, aqui é o Vanderlei. Como se não bastasse pai de pet, agora tem mais essa, pai de bebê de borracha, meu Deus do céu, diz ele aqui. Boa noite. Essas pessoas dos bebês reborn, não seria vontade de ser mãe, pai, batendo na cara e fazendo com que elas façam isso?
Pergunta do Alisson Quirino. A senhora pode responder? E desculpe, mas se a gente puder dar uma corridinha, porque já foram 35 minutos de programa. O programa está quase chegando no fim. Essas pessoas... Infertilidade. Infertilidade. Pode ter Leva uma isso. relação também Exato. de substituir. Infertilidade, o luto gestacional, tudo isso, o bebê, ele vem cumprir esse papel. Boa noite, me chamo Jacirlene. Quero primeiramente parabenizar o Dr. Zacarias pelo sucesso. Paulo, eu prefiro 1000 vezes o meu cachorrinho e meu gato do que esses bonecos. Já está mais bem resolvido, né? Embora as pessoas se Exatamente. apeguem também a isso. Vamos falar de um assunto que deixa a gente triste também, né? Porque o senhor é conhecido mundialmente pela competência sua e da sua equipe em fazer cirurgia de separação de gêmeos siameses. O senhor fez 2 agora, inclusive recentemente. Agora, questão de dias atrás. Dê notícias para a gente dessas 2. Então, infelizmente, nós perdemos a Quiraz, né? Ela era Quiraz. maior, Quiraz. Era Quiraz e Aruna. E ela realmente teve várias complicações, né, Paulo? Então, ela não conseguiu superar a reação do organismo dela. Ela fez o que a gente chama de SIRS, que é uma síndrome inflamatória aguda, e ela não conseguiu se manter. E a outra, que era menor, ela está na UTI ainda, né? Está grave, entubada, respirando por aparelhos, tudo, mas ela está se mantendo. E durante esses 25 anos aí, né, nessas cirurgias grandes, complexas, nós descobrimos que o gêmeo menor é que mantém o maior. E quando nós dividimos ali, principalmente o fígado, ela sentiu naquele momento, né? Até a maior. E ela não teve a evolução que a irmã teve, que era menor. Então, ela dependia muito da irmã maior. A E o irmã fígado, maior no caso das 2, o fígado foi dividido de forma igual ou não? mais Como ou é que é menos. essa divisão? Depende muito ali daquele momento que você pega, que foi uma surpresa muito grande, eu não imaginava. Sabia que o fígado era grande, mas ele era muito espesso, muito alto, né? Isso aí dificultou, demorou um pouco, porque você tem um sangramento maior, é um cuidado muito delicado ali naquele momento. E cada uma fica com a metade, mas vai bem, né? O fígado, ele se regenera. Ele se regenera, né? Tudo, mas elas tinham muitas outras coisas que nos exames de imagem não mostravam. Por exemplo, o final do intestino delgado, o intestino grosso, todinho, ele era unido, colado. Isso aí dificultou, porque nós tivemos que soltar o intestino, depois tivemos que ressecar, né? Cortar, e fazer a nova anastomose, a nova emenda ali, uma para cada um, né? Aí as bexigas também eram todas coladas. Então, não se comunicavam, mas eram juntas assim. Tivemos que separar a bexiga, costurar uma, tivemos que separar toda a genitália delas, né? Que era tudo junto ali, no mesmo ambiente. Já era sabidamente um caso complicado. Né? O que, assim, depois veio a terceira perna, né? Que nós tivemos que ressecar, aproveitar o músculo, a pele, tudo da terceira perna. Esse tempo aí demorou 3h30, né? Então, assim, cada um no seu tempo. Depois, eu deixei o fígado por último, porque eu achei que realmente ia ser melhor, por causa da anestesia. E foi realmente melhor. Mas aí, depois que você entra aqui na parte do tórax, você tem que separar o tórax também. Os corações estão colados, assim, né? E aí nós temos que separar o pericárdio e entrar, assim, pela coluna, separar tudo ali. Quer dizer, foi um procedimento extremamente complexo, que demandou tempo, né? Isso aí são 2 crianças, 19 horas de anestesia, tudo ali, né? É pesado. Nossa. E agora, o que eu acho interessante nisso tudo é que a Aruna, eu sempre perguntava para a mãe, você sabe por que a Quiraz ela é maior do que a Aruna? Ela falou, não. Foi porque a Quiraz puxa os nutrientes tudo para ela, e a Aruna fica... Você lembra da Larissa Lorraine? Sim, como Era não? desse jeito. Larissa A Larissa era pequenininha e a Lorraine grande. Que a gente aí, encontrou dias atrás lá em... Santo Antônio. Não, em... Goianésia. Goianésia não? Santa Helena? Não, lá foi... Foi Goianésia. Goianésia lá, ali, mas ali eram outras, né? Ali era a Rafaela e Raniela. É verdade. Que ela já é mãe. É verdade. Então, assim, Mas, tudo doutor, isso é complexo. E o outro caso da cirurgia, como é que foi? São 2 meninas que vieram de Manaus e pediram ajuda para nós, né? Quando elas chegaram, eu achei que podia esperar uns 3 meses.
Só que tinha um problema. Uma delas, ela não urinava quase nada. Mesmo a gente passando a sonda, não tinha urina. E a outra urinava muito mais do que ela. E aí eu falei, ó, tem alguma comunicação, alguma coisa aí que não está no padrão normal. Fizemos todos os exames, tomografia, tudo, não detectamos. Aí, uma delas, que é a Yasmin, nós fizemos o ecocardiograma, comprovamos que ela tem uma alteração cardíaca. Aí, falei, vamos ter que separar praticamente de urgência, porque a Elisa, ela apresentou um quadro respiratório. Ela não conseguia respirar, foi para o oxigênio, conseguimos diminuir um pouco. Eu falei, ó, se a gente demorar muito, nós vamos perder as duas. Conversamos, discutimos com a equipe, vamos separar. Separamos, né? Elas eram unidas pelo tórax e abdômen. Tivemos que separar o tórax também. Separamos o fígado, muito grande mesmo, e conseguimos fechar o abdômen, porque elas não tinham a pele suficiente. Aí o cirurgião plástico entrou, tudo, e refez a parte de pele, né? Aí, olha que interessante, depois que elas foram para a UTI, a Elisa passou a urinar normal, a outra também. Aí o problema cardiológico dela melhorou, mas agora também teve um probleminha lá. E ela está com drogas e tudo, medicamentos. Elas estão na UTI, entubadas, né, respirando por aparelhos. Ontem nós tentamos tirar o tubo da Elisa, ela não suportou, teve que voltar de novo para ser reentubada, né, e colocar sobre no Deixa eu ver de lá agora, né? Vim de lá agora. Mas é uma luta, né? A gente passa o dia inteiro dentro do hospital, sábado, domingo. E tem que estar ali o tempo todo com os colegas. Por que a gente vê só casos de siamesas e os meninos? Tem Não, casos? tem o Arthur e o Heitor, tem o Israel e Levi. Mas é mais comum em meninas. Em meninas. A gente não sabe qual a causa. O que provoca isso, afinal de contas? Qual que é o fator gestacional que leva a isso? A minha teoria é alterações ambientais, né? Assim, agrotóxico, em excesso, uma série de situações relacionadas ao meio ambiente que provocam uma alteração ali do 13º dia da ovulação. Essas crianças que vêm dessas regiões? A maioria. Mas não tem como você provar, né? Doutora Auriane está observando aqui atentamente. O senhor quer falar sobre isso? Quer participar aqui? Fazer perguntas? Me ajude a fazer perguntas para o doutor Zacarias sobre esse assunto. Não, é um tema profundo, né? Porque todo esse processo, 19 horas de cirurgia, é algo que realmente... 2 bebês pequenos. E nós estamos falando de bebês irreais, e aí convergendo nessa situação de salvar, né? Vidas assim, reais. É uma missão, né? Você vê que a gente forma equipe, né? Quantas pessoas já, doutor, quantas intervenções ao longo da sua... E aí nós já fizemos, essa foi a 24ª. 24ª cirurgia. Cirurgia de separação. Em termos de Brasil, acho que quantos anos? 25 anos? 25 anos. Quer dizer, praticamente uma por ano. Exato. Então, e casos de Goiânia, de Goiás, já aconteceram? Já a Larissa Lohane, né? E tem outros casos também que a imprensa não tem conhecimento, que elas não sobrevivem, porque 75% das crianças siamesas, elas morrem nas primeiras horas de vida. Nós tivemos mais 2 casos esse ano. 75%? Nós tivemos 2 casos agora, no mês retrasado. Uma vez de Rondônia. De natimortas. E uma daqui de Aparecida. Não, eles nasceram tudo e passaram algumas horas. Não deu tempo para cirurgia. O coração era único. Não tem jeito, né? Não. Então, se você for contar na realidade, nós já atendemos 46 casos. Mas a raridade é você conseguir chegar na idade ideal de separar. Porque a maioria, eles não sobrevivem. Tá bom, vamos lá. Telespectadores, Obinei, é isso? Obinei? Obinel, deixa eu me ver aqui, essa letrinha que tá miudinha. Olha o óculos. Olha o óculos. Não precisa não. É porque é um nome diferente, né? Obinel Rosa Pinto. Boa noite, Paulo. Gosto tanto do Calil. Eu acho que é um desperdício ele estar na política. Ele é muito mais útil à sociedade como médico dele. Eu sou fã. Obinel. Obinel, é o seguinte, mas a política nos deu grandes avanços aqui, principalmente no Hospital da Criança e do Adolescente. Quer dizer, se não fosse a política, eu ter entrado na política juntamente com o governador Ronaldo Caiado, esse hospital não existiria.
Hoje nós temos o melhor hospital de Coitadinho, né? pediatria do Brasil. Né? Você vê o tanto de emendas parlamentares. Eu pude ajudar muito mais. Quer dizer, às vezes é você... E não parou com a cirurgia. É, né? não, e nós não paramos. Você vê, você estando no coletivo é muito bom. Porque a política, quando você tem vontade, ela te proporciona isso. E o senhor quer continuar na política? Quero, agora... Senador ou deputado? Senador. Senador? É, meu projeto agora é o Senado. Né? Então, assim, estou trabalhando para isso, né? Mas o senhor, Estou muito o senhor vê desprendido. que concorrente não vai faltar, principalmente no seu partido e na base do seu partido. Exato, do governo. então, Como é mas que vai a gente fazer? tem que viabilizar, né? É igual o nosso governador, tem que viabilizar a candidatura dele à presidência. Então, nós estamos assim no mesmo ritmo, né? Então, mas o meu é mais fácil, né? Porque eu estou em Goiás. E tem alguns outros partidos que a gente pode conversar e viabilizar, é claro. E o governador, ele sabe, né? Quem estiver bem nas pesquisas é onde ele vai apoiar. E esses concorrentes, hein? A briga está grande. Briga no sentido, claro, mesmo genérico, não. Mas, No Paulo, sentido, eu- claro, eu- gente fala assim, não quero ser como candidato do meu partido, não. É o caso do Tem, PL. tem. É o caso do PL, né? Bom, eu não sei, mas eu assim, eu sou muito desprendido da política, por assim dizer. Você falar assim para mim, e se você perdeu? Perdeu, vou viver minha vida, mas eu tentei. É. Eu tentei. É minha vontade de ser senador? É. Mas não Pronto. deu certo, vou viver minha vida com a minha Lida família. bem com frustração, né? Não tem Não, eu não nenhum... eu não sou obcecado pelo Exatamente. poder. Lhe assim, cairia muito bem o cargo de senador, sabia? não. Oh, O obrigado. senhor tem um tipo mais centrado, não que os deputados não sejam, mas a alta casa, né? A casa alta, ela tem um outro status, né? Exato. Até pela própria Constituição. Vamos lá, correndo? Almir Pinheiro, acho aí, voltamos a falar do bebê reborn. Aliás, tem pessoal que tem o WhatsApp, tem como pegar imagens desses bebês aí para a gente ir ilustrando, né, durante o programa. Vou pedir à produção para que da próxima vez que a gente fizer esse tipo de programa, a gente selecione também Devia ter imagens. trazido um, né? Eu pensei, Podia. mas eu Ontem não deu tempo de Tem conseguir. um deputado lá da Bahia, ele chegou lá no plenário com um bebê reborn envolto assim na barriga, o sargento Isidoro. Aí levou lá um punhado de coisinha lá, uma madeira, tudo, e foi para o plenário e falou lá, né, a respeito totalmente contrário a esse tipo de, né, de uma coisa real, e ele defendendo que aquilo ali é irreal, né? Surreal, E ele no chegou mínimo, lá né? com ele amarrado na barriga. Almir Pinheiro, acho que essas pessoas não são doentes, são exibicionistas e mau caráter, falta de Deus no coração. Sempre aparece Deus nas opiniões do telespectador. Boa noite, Paulo, tudo bem? O Rafael, aqui do Papillon Parque, Aparecida de Goiânia. Parabenizar você aí pelo programa, obrigado, Rafael. E o doutor Zacarias Calil, que é um homem excelente aqui no estado de Goiás. Quem dera se tivéssemos várias pessoas iguais a ele no estado de Goiás. Seria bom demais. Parabéns pelo programa. Abraço para o Jacaré. Jacaré é o Ah, o nosso Jacaré. técnico. Quem é o Jacaré? Eu acho que é o Vinícius anestesista aí, meu amigo. Ah, é? Eu acho que é ele. sujeito. Deixa eu ver de jacaré. Almir Pinheiro? Almir Pinheiro, não tem foto dele, tem uma bandeirinha aqui só. Não tem foto. Porque aqui também tem um técnico chamado Jacaré. Olha aí, imagens. É bom que a gente coloque mais uma vez. Imagens Mas desses perfeito, bebês. né? Olha aí. abrindo Vem cá, o olho. se você chegar com uma criança dessa no aeroporto, você vai falar que é real ou não? Pois é, nunca, né? Aí tem que chamar o PROCON, a Até vigilância o cabelo, sanitária. não, o Olha lá, implante é feito fio a fio, né, doutora? Não é isso? Não, é perfeito. Perfeito. É chocante, assim, a realidade. É igual o seu deputado, que o senhor acabou de dizer lá, em Brasília, com o bebê na barriga. Exato. Olha só aqui. Chega a ser uma perfeição, é uma coisa manufaturada, Você né? sabe que tem gente falando que vai abrir uma creche, né? Tem, né? Tem. Eu já ouvi falar isso aí. O que é isso? Eu não sei se é brincadeira ou... Sim, tem vamos gente lá. fazendo seguro já, resguardando, oportunistas da situação, né? É um Aqui, assim, o Toninho Jet, que mandou aquela foto de bebês, aquela coisa toda, mandou mais uma mensagem. Se a gente quiser fazer uma reportagem com a filha dele, tem um estúdio na casa dela, que ela faz filmagem do canal no YouTube, para ver a história dela, história de vida, e você vai se surpreender, ok? Fica aqui o meu contato, Toninho, e deixa o telefone. Abraço, boa noite. Obrigado, Toninho. Eu vou passar para a produção, tá bom? É um assunto que não vai se encerrar agora e Não. nós vamos continuar falando disso também. Deixa eu me ver aqui. Cadê? Nossa, tanta... Tem telespectador que manda assim, uma mensagem com 2, 3 palavras, outro com mais 2, 3, e fica difícil a gente Sintetizar. entender tanta coisa. Mas vamos lá, boa noite. Melhor do Brasil, obrigado. Tema ótimo, sou a Leia do Jardim Europa. Ô, Leia, manda tudo num texto só, fica mais fácil de a gente ler. Concordando com a doutora, ótimo tema, mandou uma fotozinha
dizendo que está ouvindo, assistindo o programa. Sou fã de vocês sempre. As pessoas estão doentes. Onde é que nós vamos parar? Como dizer, como é que é? Como diziam os avós, falavam, a gente vai ver coisas, hein? Ler com carinho a mensagem. Você vai ver coisa. Li tudo. Os avós falavam isso, né? Aliás, nós, embora não seja avô, mas a gente ainda não viu tudo, né, doutor? Não, tem muita A coisa gente aí. está se assustando com isso agora. Ô, deixa eu te lá falar na um frente. negócio. Sim. Eu sou presidente de uma frente parlamentar lá muito forte, que é da primeira infância, do Congresso Nacional. É onde tudo acontece, Paulo. Ali é onde você tem que orientar toda a condução, desde a concepção até os 6 anos de idade. Muita coisa, né, doutora, pode ter passado desapercebido numa situação dessa. Então, assim, quando você se preocupa com a primeira infância, muita coisa que está acontecendo hoje poderia ter sido evitada. Pode ter sido, né, evitado. Mas as pessoas não dão devido. Não. Parece que com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, fica difícil. É a gente- demais, Paulo. É uma coisa assim impressionante, é muito instantâneo. É, mais do Não que é? instantâneo. Boa noite, Paulo. Sou Maria Francelina, da Vila Regina. Quero parabenizar o doutor Zacarias pelo médico que é. Mandar um grande abraço para ele e gostaria de escrever um livro sobre o doutor Zacarias. A Maria Obrigado. Francelina. Vai dar uns 10 tomos, como se dizia antigamente, né? Uns 10 livros, 10 capítulos. Boa noite, Paulo. Doutor Calil pode contar com o meu voto. Ali, Zé Pires Antunes, cidade de Anápolis. Já ganhou um eleitor aqui. Obrigado. Avisa o Zacarias que se ele quiser senador, a melhor opção é o PSDB. Olha aí. É? Já Sugestão. arrumaram até Agora partido. vai juntar com Agora até partido. o Podemos, né? Vamos lá. Eu sou o Cláudio de Aparecida de Goiânia, já trabalhei na área de saúde. Conheci o doutor Zacarias Calil, também o doutor Paulo Roberto Vitorino. Ele conhece bem as pessoas, são pessoas abençoadas. Já tem, mais um votando aqui, tá vendo? Ninguém está pedindo voto. Até porque não existe restrição nesse momento. Nós estamos em Ainda mais aqui, né, Paulo? Ainda mais aqui. Epa. Boa noite, Paulo. Nossa, primeira vez que estou enviando mensagem ao seu programa, porque amei o tema de hoje, amei a bancada. No caso, amou a senhora e o senhor também. Sobre um comentário da senhora, doutora, achei ótimo. Ela fala da geração Z. A senhora falou da geração Z, não é? Falou. E, de fato, eles não querem se frustrar. As relações são descartáveis, não buscam vínculos, inclusive têm tido dificuldade de estudar com essa galera na universidade. Sou a Cristiane Miranda. Imediatistas. E completamente avessos à frustração. Explica o que é a geração Z para quem não saiba. É a moçada nova que está ali, inclusive, no mercado de trabalho e que eles, ao menor sinal de contrariedade, né? Isso. Eles Explodem. rejeitam, não tem comprometimento. Isso é fato, tá? É uma situação que vem sendo enfrentada nos postos de trabalho, nas universidades, porque exatamente o que eu pontuei anteriormente. A baixa tolerância à frustração por ter sido mais satisfeitas as suas demandas do que frustradas, hoje eles não toleram. Então, eles estão sempre armados, digamos assim, para se colocar, como que eu diria o termo oportuno para esse momento? Contra o sistema, contra tudo que faça com que eles cumpram regras. Basicamente é isso. Sempre foi assim, né? Mas não tão exacerbado. Mas hoje mais do que era antigamente. Doutora, estamos chegando ao final do programa. Nós temos apenas mais... 6 minutos. Não dá, porque eu tenho que fechar com menos de 1 hora. Pois não. Nós vamos ter 3, 4 minutinhos. Vou deixar 2 minutos com a senhora e 2 minutos com o doutor Zacarias para a gente encerrar. Pois não. Eu agradeço, Paulo. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. A presença do doutor Zacarias também. E deixar aqui uma contribuição para essas mulheres que se encontram nesse momento, que procurem ajuda. Eu penso que seja um momento de buscar ajuda. Que entendam que o boneco, que ele cumpre uma função, né, de ser humano, de relações reais, que eles trazem um isolamento, ao contrário das relações reais. Para o grupo de apoio dessas mulheres, seja família, né, seja amigos, que conduzam para a busca de psicoterapia, para a busca de apoio psiquiátrico. Porque sim, repito, nem toda mulher que tem um bebê reborn, ela está em adoecimento psíquico, mas a sua imensa maioria. E quem está por perto, que está observando a função, né,
que essa mulher atribui ao boneco que ajude, que conduza à busca de ajuda. Com isso, a gente vai diminuir, né, essa situação que, inclusive, o doutor Zacarias tenta, né, contornar, que eu penso que ajudar essas mulheres nos CAPs, né, ou na rede particular, seja qual for a forma, mas elas precisam de ajuda psiquiátrica e psicológica. Tá bem. Doutora Auriane Risse, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Foi um prazer conhecê-la, prazer recebê-la. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Paulo. Me senti honrada por estar aqui. E eu também. A gaúcha que veio para Goiás, espero que continue. Tá bem? Embora a mamãe esteja lá, eu sei. Mas, mamãe, pode ver pelo YouTube a senhora aqui também. Obrigado. Doutor Zacarias Calil, cirurgião geral e pediátrico, deputado federal pelo União Brasil. Prazerão também recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui com vocês. Parabenizo aqui a psicóloga, Auriane. Muito boa a sua explanação. E a gente sempre colocar à disposição, né, Paulo? Então, realmente é preocupante. Eu estava olhando aqui agora que uma mulher tentou furar a fila no supermercado. Com a criança? Com a criança. Onde isso? Acho que foi em São Paulo, alguma coisa assim. Eu não tenho a cidade, né? Sim. Mas aí, reforçando, né, quem que vai fiscalizar, o PROCON, administrativamente falando, né? E o Poder Executivo também, quando aprovar a lei, ele pode sim indicar uma entidade ali, né, para que possa fiscalizar melhor. Que inclusive a possa vigilância vir a se sanitária. beneficiar com o dinheiro dessa multa. Exato, e esse dinheiro é revertido para a sociedade dos direitos da criança e do adolescente, 100%. Legal. Tomara que seja aprovado e tomara que não seja uma lei daquelas que foram feitas para não pegar, né, como se dizia antigamente. Paulo, mas do jeito que houve essa viralização desse assunto aí no Brasil, ele inibiu até os aposentados aí que foram lesionados. Tirou o foco. Tirou o foco naquele momento, né? Que é outra vergonha, né? É uma vergonha essa história aí. Paulo, sou seu fã. Obrigado. Fala meu nome aí. É o Davi. Estou assistindo, mandou uma fotinha aqui da tela. Obrigado, viu, Davi? Grande abraço para você. Deixa eu ver se eu dou conta de ler mais algumas mensagens bem rapidinho. Boa noite, adoro vocês. Doutor Zacarias Calil é de Deus, já tem meu voto. Mais um. Vai eleger. Já está eleito, viu? Paulo, você me convida mais para vir aqui. Boa noite, meu nome é Antônio Augusto. Doutor Zacarias, com certeza. Mais um, terá meu voto também para senador. Boa noite a todos. Janderson Abade, de Nova Roma. Já votei no doutor Zacarias Calil. Meu voto. Doutor Zacarias, que história é essa, hein? Parabéns, né? É a aprovação e restrita ao seu trabalho. Cadê aqui? Parabéns, doutor. Você tem as mãos de Deus. Mãos abençoadas, né? Obrigado. Mãos abençoadas. É um trabalho de toda a sua equipe, né? Toda a equipe. Toda a sua equipe. Obrigada. Deus abençoe. Pediu para ler com carinho a mensagem. Eu li, ela ligou para agradecer a Leia. Leia com carinho minha mensagem. Deus abençoe sempre. Abraço a vocês. Leia do Jardim Europa. Obrigado a todos vocês pela companhia. Obrigado à senhora. Obrigado ao senhor. E obrigado a você, telespectador, pela companhia. A gente volta. E esse programa pode ser exibido em outro dia e aí não vai ter como ler a sua mensagem, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigado. Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. Cada canto do Brasil tem sua beleza, sua luta e sua voz. O brasileiro sabe muito bem que só através do trabalho é possível transformar desafios em conquistas e sonhos em realidade. Com o esforço de cada um, construímos um país melhor. É assim